Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como sempre, no início de cada aula, vamos rezar ao Espírito Santo, o dom de Deus, para que Ele possa inspirar nosso pensamento, para que Ele possa abrir a nossa inteligência, para que Ele possa me conduzir com as palavras e que Ele possa, ao mesmo tempo, incitar no seu coração, na sua vida, dons maravilhosos que venham do alto, a fim de que você possa se tornar uma pessoa cada vez mais desejosa de aprender sobre a fé cristã e o amor de Deus. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem, estamos agora em mais uma aula deste primeiro módulo. E estamos fazendo agora um percurso, o qual nós precisamos conhecer as bases iniciais do que nos coloca como objetivo a encarnação de Jesus Cristo, sua vida ministerial e o Novo Testamento. Mas, como bem disse nas outras aulas, é de grande importância que façamos essa preliminar, antes do Novo Testamento, aprender aquilo que é importante desde o Antigo Testamento. E para isso, então, nós estamos aqui fazendo um sobrevoo sobre a criação do universo, sobre a força de Deus, a onipotência de Deus, que tudo pode. Na aula anterior, nós traçamos ali alguns versículos bíblicos para que você pudesse também aí guardar na sua Sagrada Escritura essas fontes riquíssimas da força e da bênção de Deus. E feito este panorama inicial, então agora vamos ao que se diz propriamente a criação do universo. A criação do universo, ela é citada em Gênesis capítulo 1. E para isso, então, nós vamos fazer uma leitura textual, exatamente isso. Tá? O curso que nós estamos oferecendo é precisamente para que você tenha uma base inicial da fé cristã muito sólida. E esses momentos, então, de manuseio com a Sagrada Escritura, ela também deve fazer parte do itinerário da sua fé cristã. Exatamente. A Sagrada Escritura deveria ser o livro de cabeceira de todo bom cristão. Exatamente isso. Antes de se recolher em cada noite, seria de grande espiritualidade. Seria uma grande fonte espiritual se cada cristão, antes de se deitar, conseguisse ali dedicar alguns breves minutos para a leitura da Sagrada Escritura. Não somente naquele momento, em outras ocasiões também.
Então, momentos como este também devem fazer parte do nosso itinerário de fé. E diz o livro do Gênesis, capítulo 1. O título deste trecho bíblico é a criação do universo. Mas aqui se dá as origens do mundo e da humanidade. A obra dos 6 dias. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga. As trevas cobriam o abismo e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e que ele separe as águas das águas. E assim se fez. Deus fez o firmamento que separou as águas que estão sob o firmamento das águas que estão acima do firmamento. E Deus chamou ao firmamento céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Existem os próximos versículos, mas por enquanto vamos ficar com esses. E aqui uma rápida e pequena leitura orante da Sagrada Escritura. Outro movimento de crescimento espiritual para a maturidade da fé cristã. Como é importante a leitura espiritual da Sagrada Escritura. Por vezes chamamos de leitura orante. Um termo ou outro está dentro dos moldes da fé católica. Leitura espiritual, leitura orante. A leitura orante, ela se traduz em que Deus, sendo o autor de toda a Sagrada Escritura, então Deus sempre tem algo a comunicar para o seu leitor. Então isso, já de antemão, é importante para o crescimento da sua fé. Toda a Sagrada Escritura, toda ela, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, toda ela aprendemos que ela foi inspirada por Deus, escrita por mãos humanas, porém, foi Deus que inspirou cada pessoa em cada período da história a escrever tais mensagens bíblicas. E por ser Deus, digamos assim, o autor e a fonte de toda a Sagrada Escritura, como eu bem disse, em cada leitura que você faz, cada página da Sagrada Escritura, se você rezar ao Espírito Santo, se você abrir o seu coração para a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus sempre irá comunicar algo para a sua vida, sempre. É assim em todo o tempo da igreja. Por isso que durante a missa nós temos aquele trecho inicial que nós chamamos de liturgia da palavra. A liturgia da palavra é uma leitura feita em cada missa, a qual Deus comunica algo a quem preside a Eucaristia e também a todo o seu povo que a escuta. Uma mensagem atualizada. Então, observe bem que a criação do universo, ela tem muito a nos dizer algo. Por exemplo,
Você nota que Deus, em primeiro lugar, Ele cria do nada. Aprendemos a nossa fé, né? Teoria do Big Bang, que nos desculpe, ela é importante para o estudo da ciência, não deve ser descartada. No entanto, mediante a fé, nós aprendemos que Deus, Ele cria do nada. Se diz a Sagrada Escritura que no princípio Deus criou o céu e a terra, e se diz, a terra estava vazia, as trevas cobriam o abismo, e depois, logo em seguida, um sopro de Deus agitava a superfície da água. Aqui é importante, repare bem, como por vezes a leitura orante da Bíblia, ela quer comunicar algo a você, para que você cresça mais ainda no seu itinerário da fé, para que você transcenda dessa esfera racional, desta esfera material e possa, mesmo em uma leitura orante, ter um elo, um vínculo com as coisas do céu, com as coisas de Deus. Inicialmente, a terra estava vazia, estava um caos, diz o primeiro versículo. Mas logo em seguida, se diz que o sopro de Deus pairou sobre a superfície. O sopro de Deus, nós vamos aprender na história bíblica que se trata da ruá de Deus, o vento de Deus, ele sopra. E o sopro de Deus, ele é traduzido por vezes na Sagrada Escritura como o Espírito de Deus. Aqui então, o Espírito de Deus, ele paira sobre o caos, sobre o vazio, não tem nada. Um caos, em outras palavras, significa que está tudo desorganizado, está bagunçado, está desarrumado. Repare bem que é o Espírito de Deus que ele começa a organizar aquilo que estava desarrumado. Olha que importância essa leitura para o nosso dia a dia. Note bem, após o Espírito de Deus, Deus disse, haja luz. Então foi feito a luz, o sol. Deus viu que a luz era boa e depois separou a luz e as trevas. Veja você que o Espírito de Deus, ele começa então a colocar cada uma das coisas em seu devido lugar. O sol preside o dia, a lua vai presidir a noite. E depois ainda se diz que Deus ele cria o firmamento, ele cria as águas e tudo estará ficando através do Espírito de Deus, cada coisa em seu devido lugar. As águas são represadas e depois das águas, um firmamento sólido, a terra. Esta mesma terra e o mesmo montante onde se dá as águas, ela encontra também outra separação, outra organização em relação ao firmamento que é localizado no alto, que a Sagrada Escritura se diz céu. E por vezes vamos entender as águas também. Águas por quê? Fácil de entender. O sol evapora os rios, as águas dos mares. Sobem em forma de vapor
cria-se as nuvens, e lá, quando as nuvens ficam densas, está lá novamente as águas, águas do alto e águas da terra. Tudo devidamente separado. Agora, eu gostaria que você percebesse esta importância. A importância do Espírito de Deus, ele ser soprado em toda a face da terra. E se o Espírito de Deus, ele organiza todo o cosmo, não diria aqui para você em quantidades de extensão. Não tem tamanho o cosmo. Nós dizemos que ele é infinito. Por vezes, a ciência envia satélites cada vez mais distantes do planeta Terra, e ali milhares e milhares de quilômetros adiante, anos-luz, os satélites são instalados em uma devida órbita e ainda assim fotografam outros milhares de universos, centenas de universos, mostrando assim que dentro desta área da cosmologia, de fato, o cosmo, ele é infinito. Agora, mesmo tendo toda essa amplitude que nós não imaginamos por ser infinito, mesmo assim se diz na Sagrada Escritura que o Espírito de Deus, ele organizou tudo isso. Então eu queria dizer para você, à medida que nós, como filhos de Deus, como pessoas batizadas, iniciantes no caminho da fé, quando nós abrimos o nosso coração a Deus, a nossa vida a Deus, quando nós permitimos que o Espírito de Deus, ele esteja sobre nós, ele também reorganiza toda a nossa vida, seja ela interior ou seja ela exterior. Por este dado, nós percebemos então que Deus, ele cria todo o mundo espiritual e o mundo sensível, simultaneamente, como professa a tradição da Igreja em seu magistério. Primeiramente, o mundo espiritual, os anjos, o paraíso, o céu, e depois o mundo material. Vamos ver como isso acontece agora na nossa próxima aula. Deus, ele vai criar agora o homem. E o homem, por assim dizer, será a obra da criação. Deus, ele cria o homem e coloca ali como se fosse aquele toque final da sua criação. E por isso, então, é necessário que nós continuemos percorrer mais alguns dados bíblicos para que a nossa fé, o nosso comunicado, nosso ensinamento, ele de fato esteja ali embasado naquilo que Deus criou, na sua Sagrada Escritura. Muito obrigado por nos acompanhar em cada um desses momentos, em cada uma dessas aulas. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.